Pensam, estou de volta com nossos vídeos maravilhosos do estudo O Economista do Reino Eterno, parte 29, Economista Cristão. Estamos chegando ao fim desses estudos já. Paramos em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. Opa, vamos começar o Novo Testamento. Coisa linda. Vamos começar aqui, ó. Novo Testamento. Vamos lá, vamos nós. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9 ao 15. Saudade dos meus vídeos. Sabedoria espiritual do economista do Reino Eterno. Versículo 9 ao 15. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Preste bem atenção, amado. Benção nestas palavras, que é de Deus, Bíblia. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. E haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve de menos. E o que pouco colheu, não teve de menos. Coisa linda essa palavra aí, hein? Os judeus, vamos lá, os judeus esperavam um salvador político, mas Cristo não se envolveu com política. Ao contrário, veio para ser um salvador da sua igreja, os escolhidos do papai. Veio anunciar seu reino de justiça e de que aqueles que vivessem nele poderiam desfrutar de uma nova cidade no futuro sem opressão, sem injustiças, sem maldades humanas, sem má distribuição de renda, sem política, sem instituições religiosas. Um reinado de povo justo que deixassem Cristo viver neles, com um rei justo, fiel, próspero. Cristo que veio a este mundo como pobre por amor a nós, para que fôssemos ricos espiritualmente e para que no futuro pudéssemos morar na rica Nova Jerusalém. Nós já vivemos na rica Nova Jerusalém, celestial e espiritual, já a partir da terra. E moraremos na eterna. Mas para todos os seus moradores, fôssemos ricos espiritualmente e para que no futuro pudéssemos morar na rica Nova Jerusalém, mas para todos os seus moradores. Todos os moradores ricos, né? Espiritualmente. E assim creio também, trazendo para o lado pessoal de cada discípulo de Cristo, que devemos buscar ser prósperos em nossas vidas, tanto espiritualmente como financeiramente,
para que possamos viver como classe média no máximo e ajudar os pobres e necessitados o quanto pudermos. Assim, mesmo que sejamos classe média, média para cima, média alta, rico, milionário, bilionário, por amor ao próximo, nos fazer de pobres, classe média baixa, para que muitos pobres possam enriquecer, seja espiritualmente como financeiramente, uma vida mais digna. Quem tem mais recursos financeiros ajuda mais o próximo. E quem tem menos ajuda menos, ou não ajuda o próximo, pois este último deve ser ajudado e não oprimido a ajudar. Coisa linda isso. Isso é ser cristão. O cristão tem que ser um exímio economista do reino eterno. Ele tem que querer ser rico, ele pode até querer ser rico, ter bastante dinheiro, não é errado o cristão querer ter muito dinheiro. Porque o cristão, o autêntico, ele quer ficar rico, não é para andar de BMW, é para poder ajudar mais as pessoas. Ele pode se ajudar, ter uma vida digna, confortável para a sua família, e ainda vai ter muito dinheiro para ajudar um empregado que ele tenha, dar um bom salário. A família que precise dele, ele vai poder ajudar se estiver passando necessidade. Pessoas próximas a ele vai poder ajudar. Então, a motivação do cristão para ser rico é apenas esta. Entendeu? Então, se você vê uma pessoa falar que é rica, que é cristã, e ama o dinheiro, ama os bens materiais, acumula bens materiais, entendeu? Investe em carros caros, casas caras, tem mais de um imóvel que moradia, viaja, gasta milhares de reais em viagens, torra dinheiro com supérfluos. Essa pessoa não é cristã. A Bíblia diz que essa pessoa não é cristã. Aí ninguém quer ser cristão assim, né? E não se mete com política, tá? Porque hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2021, quando tem uma manifestação pró-Bolsonaro. Entendeu? O país está quebrado e o povo está indo lá pra rua bater palma para Bolsonaro. Não mole não. E tem muita gente que se diz cristã que tá lá, hein? Outra coisa, se o cara diz que é cristão e vive, e é rico, vive ostentando a riqueza, se mete em política, é religioso, e não é cristão, mas nem aqui nem na China. Na China, um modo de falar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, oh, coisa linda, não com tristeza ou por necessidade, porque o Criador da natureza ama o que dá com alegria. E o Criador da natureza é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Coisa linda, hein? Muito linda essa passagem. Quem ajuda muito ao pobre, em especial aos santos, aos remanescentes cristãos, aos cristãos, muito também é ajudado pelo Criador da natureza. Quando formos contribuir financeiramente para ajudar ao pobre necessitado, suprir suas necessidades básicas, que seja o que nosso coração propuser, não com tristeza ou por necessidade, barganha, medo, imposição, etc., dos líderes religiosos. Não, porque o Criador
ama quem dá com alegria, com amor, com voluntariedade, com sabedoria e o que pode, conforme seus ganhos financeiros. E aos pobres. E evangelização. Não para construir império religioso. Assim, o Criador da natureza nos abençoará cada vez mais para que possamos transferir essa riqueza que passar por nossas mãos aos pobres e necessitados, após tirarmos o sustento necessário para a nossa família em primeiro lugar. Claro, né? Não tem sentido eu deixar de suprir as necessidades básicas de minha família para dar para outros pobres e muito menos para instituições de caridade religiosa. Neste caso, o pobre que tem que ajudar é minha família como prioridade. A ordem de prioridade de ajuda a pobres e necessitados sempre será família, né? Marido, esposa e filhos, família nuclear, parentes sanguíneos próximos e distantes que estejam passando necessidade, empregados, caso tenha, irmãos na mesma fé, cristão remanescente, segue apenas a Cristo e não a homens religiosos, conhecidos próximos, conhecidos distantes, desconhecidos próximos, desconhecido distante e até os nossos inimigos. É difícil, né? Mas é possível. Ser cristão, quando a gente tem o Espírito Santo em nós conseguimos fazer tudo isso, sim. Nós ficamos desapegados aos bens e ajudamos muitas pessoas nessa ordem aí. Não tem sentido eu ganhar R$ 2.000, mal ter para sustentar a minha família, dar dinheiro para a instituição, 10% da minha renda, no mínimo, dar para uma instituição religiosa para botar em templo e manutenção de templo religioso. Não tem. Esses líderes religiosos, eles não amam nada, não amam ninguém. Eles são os diabos, que é a carne. Eles são dominados pela carne deles. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com... Mas a Bíblia fala muito dos pobres, para o rico, o classe média, o cristão que tem a situação financeira boa, ajudar os pobres, os cristãos que tenham menos do que ele. Não para ele ostentar riquezas milionárias. Os pobres são muito especiais para o Criador da natureza, olha aí. Mexeu com o pobre, mexeu com o Criador. Maltratou o pobre, maltratou o Criador. Oprimiu o pobre, oprimiu o Criador. Abençoou o pobre, serás abençoado pelo Criador. E os religiosos, eles fazem tudo isso. Eles mexem com o pobre. Eles maltratam o pobre. Eles oprimem o pobre. Entendeu? Tirando o pouco que o pobre tem para poder manter um maligno e bilionário sistema religioso. Acorda, benção, acorda. Se você, benção, ainda está dentro de um calabouço chamado de igreja, mas não, uma prisão, a instituição religiosa é uma prisão mental, financeira, emocional. Se liberte disso, porque Cristo veio para nos libertar dessas coisas. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Olha que interessante este versículo. O Criador, Yahu, Yod-He, Vav-He, Deus Pai Todo-Poderoso, orienta aquele que tem um encontro com o Filho, o Cristo, que se santifique cada vez mais dia após dia. E curiosamente diz ao que furtava, para que não furte mais. Antes trabalhe diligentemente. Para quê? Para ficar rico e comprar bens supérfluos? Para ostentar riquezas? Para comprar por status de extravagância? Não.
para que possa repartir com o que tiver necessidade. O pai fala isso para a pessoa que furtava. Imagine para mim, para você, para todas as pessoas que são ricas, classe média, milionárias. Interessante isso, não? Pois todo o Novo Testamento nos exorta a ajudarmos o quanto pudermos aos pobres e necessitados, além do nosso próprio sustento necessário também. Então, se eu tenho meu sustento necessário, já tenho uma boa moradia, um bom automóvel popular, meu filho estuda em um colégio bom, eu posso pagar, faz cursos bons, e ainda está sobrando dinheiro no meu bolso, consigo passear, tenho uma reservazinha financeira para algum imprevisto, e ainda assim ainda está sobrando dinheiro, e eu vou botar em carrão, vou botar em viagens internacionais, vou dar dinheiro para outro país, em vez de dar para o meu país, pelo menos. Eu vou torrar dinheiro, eu vou ajudar o pobre naquela ordem que eu falei acima. Primeiro da minha casa, tá bem? Beleza. Meus parentes estão bem? Estão passando necessidade? Beleza. Se tiver, eu tenho que ajudá-los. Meus empregados, estou pagando bem salário? Tô? Beleza. Se não, tem que ajudá-los. Entendeu? As pessoas no meu bairro estão bem? Tem mendigo? Tem que ajudá-los. Entendeu? É assim. Não é ficar viajando para dir. Tem um monte de religioso que faz isso, diz que é cristão. Mas não é mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. O Criador da natureza condena a avareza, que tem dois significados para os cristãos: ganância e sovina. Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio, sem limites. É a vontade, desejo exagerado de possuir qualquer coisa, seja necessário ou desnecessário, contanto que vá ter prazer naquilo. É um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material, egoísta e extravagante. Sovina é um sentimento humano de apego ao dinheiro, que não gosta de dar, mesquinho. Só pensa em juntar dinheiro por prazer de ter muito. Não gosta de gastar nem com o necessário para a sua vida. Apesar de ter dinheiro no banco, leva uma vida miserável, pobre e desleixada. Conheço alguns assim. É o famoso tio Patinhas. Nada em dinheiro, mas não gosta de gastar nem com o necessário. Fuja da avareza. É isso aí, avareza é isso aí. Benção. Avareza é ganancioso, ou o cara é sovina. Ou ele gasta demais, que é muito, ou o cara gasta de menos mesmo tendo. Entendeu? Os dois têm dinheiro. Só que um torra. O outro não torra, deixa o dinheiro parado. E nenhum nem o outro ajuda o necessitado, como deveria ajudar. E muito religioso aqui também é avarento. Muito religioso. Bem, meus. Sejamos um exímio economista do reino eterno, que agrada ao Pai. São poucos que existem no mundo. Sejamos desse grupo, que Papai se agrada demais de nós. Até o próximo vídeo, querendo Papai.